Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos à nossa revisão de função polinomial de segundo grau. Então vamos relembrar o seguinte. Primeiro, formato dela padrão. Y ou f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função de reais e reais vai gerar como gráfico uma parábola, que por vezes pode ter concavidade para cima. Acompanha lá comigo então, ó. Ou por vezes concavidade para baixo. E quem dá a concavidade da parábola é o coeficiente a. Lembra comigo lá, vai. Se o a é positivo, a parábola é côncava para cima. Se o a é negativo, a parábola é côncava para baixo. Ok? Bom, papel do coeficiente b e c. Vamos por partes, vai. Primeiro, o c. Gente, em qualquer função polinomial, pode ser primeiro grau, segundo grau, ou qualquer grau que seja, o termo independente sempre acusa onde que a curva toca o eixo y. Isso por quê? Porque em cima do eixo y, eu vou ter coordenadas 0 e alguma coisa. 0 e alguma coisa. Se eu colocar o 0 aqui em x, ó, aqui e aqui, vai derrubar esse termo e esse termo. Sobra de fato c. Então, esse ponto vai ter coordenadas 0 e c. Tá? Então, o c me dá onde que a parábola toca o eixo y. Ok? Bom, pontos em que ela toca o eixo x. Vamos relembrar aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui. Esses dois pontos têm coordenadas alguma coisa e 0. Alguma coisa e 0. Alguma coisa que colocado em x, 0y. E para chegar nessa alguma coisa, você pega a função então igual a 0 e tu vai cair nisso numa equação do segundo grau. E aí essa você resolve ou pela fórmula resolutiva, que você conhece pela fórmula de Bhaskara, ou pelo método soma e produto, ok? Agora, para essa revisão de hoje, meus amigos, não esqueça desse pontinho aqui, ó, o vértice da parábola. Vértice da parábola pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. X do vértice e Y do vértice. Eu lembrei contigo como se calculava esse ponto por dois caminhos. Um dos caminhos é, achadas as raízes, eu faço a média entre elas. Tipo aqui, ó, vamos lá. Aqui é 2, aqui é 4. Se eu fizer a média, aqui vai dar 3. O 3 seria, então, o y, ou melhor, o x do vértice da parábola. Agora eu pego esse 3, ponho na função e vou ver que imagem que vai dar. Essa imagem que vai dar é o y do vértice. Tá? Esse é um dos caminhos. Um outro caminho, tão prático quanto, seria lembrar que o x do vértice é o quociente menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. O que eu vou te pedir é, grava pelo menos para mim o x do vértice. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Aí tu vai dizer assim, prefiro calcular as raízes e fazer a média. Legal. Se tiver raízes para trabalhar, né? Agora eu posso ter uma parábola que por vezes nem toque o eixo x. Fica algo assim, ó. Aí vai fazer média do quê? Então, é bacana gravar pelo menos o x do vértice. Ok, meus amigos? Já vou te mostrar como é que isso vem na prática, tá? Bom, outra coisa para você relembrar, gente. Papel do coeficiente b. Já te falei que o a dá concavidade, o c dá onde que ela toca o eixo y e o b. Vamos dar uma espiadinha aqui pro canto da tela, meus amigos. Ó, deixa eu só colocar isso aqui pro lado um pouquinho. Aqui, ó. E eu vou colocar aqui para ti no quadro 3 parábolas. Ó, primeira parábola. Vamos lá. Segunda parábola. E a terceira parábola. Vamos lá. Vamos lá. Primeira parábola, senhores, repare que o coeficiente a é positivo. Isso aqui ninguém discute mais. Né? Parábola côncava para cima. Na segunda parábola, concavidade para baixo, o a é negativo. E na terceira, parábola côncava para cima, de novo o a é positivo. Tá? Em relação ao a, beleza. O c me dá aquele ponto que a parábola toca o eixo y. Então, repare que aqui, ó, ela vai tocar abaixo da origem, então c é negativo. Aqui toca na origem, então C era 0, lembra disso? Pronto. E aqui, ó, toca acima da origem, então C, perdão, aqui o C é positivo, perdão. Isso. E aqui que o C é negativo, ó, coloquei errado. Pronto. Agora, o B. Gente, o B, na verdade, ele desloca a parábola da esquerda para a direita. O B faz isso. De modo que, quando o B for igual a 0, não haverá deslocamento. Aí é o caso em que a parábola tem simetria com o eixo y. Então, se a parábola é simétrica ao eixo y, é porque o b é 0. Agora, não há simetria nem aqui, nem aqui. Ó. Aí, qual é a dica? Qual é o macete? Tu vai pegar o ponto em que a parábola toca o eixo y. Pronto. Pronto. E agora, por esse ponto, tu vai traçar para mim aqui, ó, uma reta
tangente à parábola. Tracei. Se essa reta, meus amigos, for uma reta crescente, é porque o B é positivo. Se ela for decrescente, é porque o B é negativo. Pronto, senhores. E se ela for constante, como é o caso aqui, ó, o B é igual a zero. Legal? Bom, outra coisa para você ficar ligado. Dá uma espiadinha aqui comigo, vai. Vamos lá. O que se acha imagem de função quadrática? E o que seria imagem? Gente, numa função, lembra comigo, né? Nós temos lá 3 elementos. Domínio, contradomínio e imagem. O que é domínio? Numa linguagem bem prática, vai. Domínio é da onde partem flechas. O contradomínio, senhores, é onde tende a chegar flechas. E onde chega de fato é a imagem da função. De novo, domínio da onde parte, contradomínio onde vai tender a chegar, e onde chega a flecha de fato, eu chamo de imagem da função. Agora, graficamente, como é que eu vejo isso? Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Vamos lá. Dada a função f de reais e reais, então isso é para falar na função quem é domínio e contradomínio. E agora eu quero definir a imagem da função. Aí o que se faz? Vamos lá. Primeiro, pense numa parábola em que o A é positivo, em que o B é negativo e C é positivo. Pensou? Tem que ser alguma coisa assim, ó. Uma parábola que passe pelo eixo Y descendo, para que uma tangente nesse ponto aqui, ó, seja decrescente. A positivo, parábola côncava para cima. E como C é 8, a parábola vai tocar o eixo Y, ó, acima da origem. Então, esse pontinho aqui, ó, tem coordenadas 0 e 8. Legal? Ponto que ela toca o X. Esse ponto e esse ponto. E esses pontos são as chamadas raízes da função. Para chegar até elas, pega a função instante e iguale a 0. Quando tu faz isso, tu recai numa equação do segundo grau, que aí eu posso resolver como? Ou pela fórmula de Bhaskara, ou subproduto. Isso agora é o de menos. Tu vai chegar nas raízes aqui, ó, x igual a 2 e x igual a 4. Então, 2 e 4 são as raízes da função. Bote para mim lá então, ó. E agora, vértice da parábola. Eu vou te pedir que você calcule para mim o vértice por aquele modo misto que eu te expliquei agora há pouco, lembra? Primeiro, x do vértice vai pela fórmula, vai. Menos b sobre 2a. Menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. Essa continha vai dar 3. Agora, para calcular o y do vértice, aí eu vou te pedir assim, ó. Calcula a imagem que o 3 dá na função. Pega o 3 aqui, ó, e põe na função, e vê que imagem vai dar. Então, y do vértice, ó, vem a ser f de 3. Então, calcule lá comigo, vai. Y do vértice, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 8. Pronto. Daqui, então, vem que o y do vértice vai ser igual a 9 menos 18, mais 8. Pronto. E essa continha vai dar menos 1. Então, essa imagem que tu vai ver aqui, ó, é menos 1. Pronto. Ou tu faz isso, ou tu aplica a fórmula que você viu agora há pouco, y do vértice menos delta sobre 4a, mas aí é mais uma coisa para você ter que decorar. Tá? Bom, com base nisso, então, senhores, eu posso falar, então, que a imagem dessa função vem a ser o quê? Imagem, lembra para mim, sombra do gráfico no eixo y. Se eu pegar uma lanterna daqui para cá, ó, e empurrar o gráfico para cima do eixo y, repare que a imagem vai de menos 1 até infinito. Então, imagem é sombra, projeção, né, do gráfico em cima do eixo y. Nesse contexto, a imagem vai de menos 1 até infinito. Legal? Bom, alicerçados e munidos, vamos dar uma espiadinha aqui agora, ó, numa questãozinha, não é isso aqui, numa questãozinha da prova do integrado de medicina. Vamos lá. O que ele fala aqui é o seguinte, é uma maneira contextual do cara cobrar o que você viu agora. Uma escola pretende cercar com tela uma quadra de esportes retangular, aproveitando um muro paralelo a essa quadra, conforme a figura abaixo. Então, fizemos aqui, ó, temos um muro, né? E temos aqui uma quadra de sei lá o quê. E ele quer cercar essa quadra nessa região aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui para você conseguir ver melhor. Eu quero cercar essa parte aqui, ó, que está em rosinha, essa parte que está também aqui em rosinha, ó, e essa outra parte que eu vou colocar aqui em azul para diferencial. Essa parte aqui, ó, em azul, ó, que vai daqui até aqui, ó. Tá?
Bom, eu tenho para isso de tela disponível 220 metros. E aí eu quero saber o seguinte. Para colocar essa cerca ali, eu tenho vários cenários. Eu posso colocar um pouco mais de cerca aqui para X e um pouco menos para Y. Eu posso colocar um pouco mais para Y e tirar um pouco do X. Eu tenho vários cenários em que eu posso distribuir o 220 metros. O que eu sei, meus amigos, é que se eu somar Y mais 2X, isso vai ter que dar 220. Agora vai ter um certo cenário em que eu vou conseguir maximizar essa área cercada. E é isso que ele quer na questão. Ele quer saber qual é a maior área que eu posso cercar com isso de arame. Meus amigos, primeiro, sabemos que a área de um retângulo é calculado por base vezes altura, não é isso? Ou altura vezes base, tanto faz a ordem. Então, para esse contexto aqui, ó, eu sei que essa área ela é igual a x vezes y, ok? A gente repara que, por hora, ó, eu tenho uma função de duas variáveis, né? Repara que a área depende do x e do y. Então, a área ó, está em função de x e y. Está aqui, ó. Eu não te ensinei, e nem vou te ensinar, a trabalhar com uma função de duas variáveis. O que eu te ensinei a trabalhar foi com uma função de uma só variável, f de x, g de x, h de x e por aí vai. Então, eu vou te pedir uma coisa. Coloca para mim essa área só em função do x. Ou seja, dá um jeito de colocar para mim aqui o y em função do x. Como? Aqui embaixo. Ó. Eu posso te falar que o y é igual a 220 menos 2x. E agora, esse yzinho aqui, ó, encaixa aqui, ó. Tá vendo? Ó? 220 menos 2x. Pronto. Eis aqui, então, a função que vai gerar a área dependendo de quem é o x. Bom, gente, eu vou te fazer a questão por dois caminhos, tá? Um caminho mortal de pensar seria assim, ó. Vou chegar aqui e vou fazer o chuveirinho, né? A famosa distributiva, que se fala de maneira mais técnica. Aqui e aqui, ó. No que eu faço isso, eu vou chegar em menos 2x ao quadrado mais 220x. Pronto. Agora, eu quero que você interprete para mim o que você acabou de fazer ali no quadro. Tá? Vamos colocar aqui ó, o plano cartesiano. Vamos por aqui. Ó. Isso. Eixos coordenados x e y. Agora vamos lá, gente. Traduz isso para mim. Se esse xzinho valer, por exemplo, 1. Se o x for 1 e colocar 1 aqui, eu vou ter uma área tal. Se o x for 2, eu vou ter outra área. Se for 3, outra área. Se eu for ligando esses pontos, eu vou gerar como gráfico uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo. Repara que como o B é positivo, a parábola tem que passar o eixo Y subindo, para que uma tangente aqui ó, seja crescente, lembra? E como C é zero, a parábola passa pela origem. Então aqui está o Y, ou seja, a área, em função daquele xzinho. Galera, agora interprete para mim esse ponto aqui, ó. O que esse ponto me fala? Ele me fala que tem um determinado x em específico que vai fazer essa área aqui, ó, ser a maior possível. Então, tem um x específico que faz essa área ser a área máxima. A questão foi bem clara. Ele pede para calcular quem é a área máxima. Então, meus amigos, o que ele quer na questão é o y do vértice. E aí, opção número 1. Você lembrar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Professor, não vou conseguir lembrar disso. Se não lembrar, paciência. Aí tu vai ter que lembrar então do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e depois substituir na fórmula. Mas também não vou lembrar disso. Então tu vai ter que pegar a função, igualar a zero, achar as raízes e fazer a média para chegar no xv e depois substituir e chegar no yv. Tá? Se tu lembrar disso aqui, show de bola. Vamos lá. Delta é b quadrado menos 4ac. E como nesse contexto aqui, repare que ó, o A é menos 2, o B é 220 e o C é 0. Então, acaba que se o C é 0, ó, isso aqui vai morrer. E vai ficar apenas delta igual a 220 ao quadrado. Pronto. Então, por consequência, o y do vértice seria menos 220 ao quadrado
Tudo isso sobre 4 vezes o A, que é menos 2. Pronto. Legal? Ao executar essa continha aqui, repare que esse menos aqui, da fórmula, tá? Ele não está entre parênteses, tá? Então, tu faz 220 ao quadrado, depois muda o sinal. Essa continha aqui, se não me falha a memória, vai dar 6.050 metros quadrados. Depois você confere e vê se é isso, mas pelo que eu lembro, a resposta da questão realmente é a alternativa C. Legal? Galera, eu falei para ti que eu podia matar a questão por um outro caminho, né? O outro caminho seria o seguinte, eu vou só redesenhar aqui a figurinha um instante, só para que você consiga ver aqui uma situação. Eixo Y, eixo X, e vou trazer para cá aquela funçãozinha ali. Vamos pegar lá a função. A área depende do X, lá em cima, pela fórmula X que multiplica 220 menos 2x. Certo? E eis aqui a parábola que gerou aquela situação dada. Galera, o outro caminho para matar a questão é não partir para essa distributiva, não fazer esse caminho daqui para cá. O que você pode fazer é o seguinte, busque para mim os dois números que zeram essa função. Ou seja, busque para mim nesse formato aqui as duas raízes da função. Acompanha lá comigo? Quem colocado aqui zera a função, claramente, é o zero. E quem colocado aqui zera a função é 110. Você pode perceber que 110 colocado aqui vai ficar 220, menos ele próprio fica zero. Pronto, e daí? E daí o seguinte, que vendo as raízes, eu consigo saber aqui qual é a média entre elas. Se eu fizer a média entre 0 e 110, isso vai dar 55. E aí, se eu calcular a área quando x for 55... olha onde é que eu vou chegar. Eu vou chegar em 55, que multiplica 220 menos 2 vezes 55. Pronto. Isso aqui vai me dar uma área que depende aqui do x, e no caso 55, que seria igual a 55 vezes 220 menos 110, vai ficar 110. E essa continha aqui, se você calcular, vai dar os 6.050, que eu te falei agora há pouco. Tá? Eu sempre falo o seguinte, qual é o modo mais fácil? É o que vem na sua cabeça, é o que você lembra, tá? Lógico que esse caminho aqui acaba que você ganha um pouco de tempo, tá? Mas o mais fácil é o que você entende logicamente, tá? Muito bem, senhores. Próxima situação, dá uma espiadinha para mim nessa questãozinha aqui, Isso aqui, na realidade, foi um item da prova da UFSC, vou até colocar aqui, item da UFSC, de alguns anos atrás, tá? O que ele afirmava era o seguinte, acompanhem lá comigo. O lucro em reais para a comercialização de X unidades de um produto é modelado pela função L de x igual a blá, blá, blá e blá, blá, blá. Aí ele afirma, então, para que se tenha o lucro máximo, deve-se vender 74 produtos. Essa é uma afirmação. Tinha que falar se era certo ou errado. Tá? Então, vamos lá, gente. Vamos aqui imaginar como é que seria isso aqui graficamente. Vamos só colocar aqui o plano cartesiano. O lucro depende do x pela função. Repara que ele randomizou aqui o valor de A, B e C, né? Para ficar no padrão que você conhece, que é esse padrãozinho aqui, eu só vou arrumar a função aqui, menos 1x ao quadrado, mais bx, mais o c. Pronto, legalzinho aqui, Maravilha? Penso numa parábola que tenha c negativo, então ela vem aqui de baixo, tá? B positivo e A negativo. Ficaria alguma coisa, senhores, assim, vamos colocar aqui, tem outra cor, Fica na parábola nesse formatinho aqui, Então, o lucro depende do x, através desse gráficozinho que você viu aí. Agora, esse pontinho aqui, ele me fala uma coisa. Ele me fala que, se eu vender tantas unidades do produto, eu vou gerar com isso o maior lucro possível. Gente, fica bem atento, porque às vezes a confusão está em se o cara quer o XV ou se ele quer o YV. Nesse contexto aqui, gente, YV é o lucro máximo da empresa. Só que esse lucro máximo ele é gerado se eu vender tantas peças do produto. A questão foi clara. Ele não quer saber quem é o lucro máximo. Ele quer saber o quanto que eu tenho que vender para ter o lucro máximo. Então ele quer o X do vértice. Aí aquele papo. Opção número 1. Tu vai ganhar tempo se tu lembrar. X do vértice é menos B sobre o 2A. Se não lembrar, paciência, aí você tem que pegar a função, igualar a zero, achar as raízes e fazer a média delas.
O problema é que às vezes pode não ter raízes tão bonitinhas para trabalhar. Então, se você lembra disso aqui, ó, é um pouco mais conveniente, tá? Vamos lá comigo. Então, x do vértice vai ser menos b, que é 148, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. E essa continha aqui vai dar 74. Então, o que ele colocou nesse item aqui da Federal seria um item correto, tá? Então, certinho aqui, ó. Mais um da UFSC, e esse aqui da UFSC, ele é bem típico de prova, tá? Já caiu no Enem várias vezes, já caiu na prova da CAF várias vezes também. É esse daqui, ó. Acompanhe lá comigo. Opa, esse aqui você acabou de fazer aqui embaixo, né? Deixa eu só apagar esse aqui, ó. Tirar para não te confundir, ó. Esse que você acabou de fazer agora. Tá, e agora vamos lá para o de cima, vai. O que ele fala lá em cima é assim, ó. Devido à crise econômica, o dono de um restaurante observou que, com o preço do prato feito a R$ 21,00, ele vendia 600 refeições. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um quadrinho, ó, para que você veja isso aqui de maneira um pouco mais clara. Opa, deixa eu só apagar isso aqui, peraí. E fazer o mais bonitinho aqui, ó. Pronto. Isso, prontinho, tá? E agora, vamos colocar aqui, ó, o preço que ele cobra e o quanto de pratos que ele vai vender. Então, quantidade que ele vai vender aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Primeira situação, ele fala que se ele cobrar R$ 21,00 o almoço, ele vai vender 600 refeições. E nesse atual cenário, ele vai ter uma receita. E essa receita é dada pelo preço que ele cobra vezes o quanto que ele vende. 21 vezes 600. E ele observou que a cada R$ 1 de redução do preço, ele servia 100 refeições a mais. Opa! Então assim, ó, ele vai chegar aqui e vai fazer a seguinte experiência. Ele vai tirar R$ 1 do preço. Ele vai cobrar agora pelo prato R$ 20,00. E ele observa que com isso ele vai vender 100 pratinhos a mais. Então, ao invés de vender 600, ele vai vender 700. E é bem provável que se eu multiplicar isso por isso, vai dar uma receita maior. Tá, aí ele foi se empolgando e aí ele tirou R$ 2,00 do preço. Então, se ele tirar R$ 2,00 do preço, ele vai vender agora 200 refeições a mais, ou seja, 600 mais 100 vezes 2. E é bem provável que isso vezes isso dê uma receita ainda maior. Então, ele foi se empolgando. Foi tirando agora R$ 3,00. Aí, agora aumentou 600 mais 100 vezes 3. E aí vai. Só que ele não pode se empolgar tanto, porque se ele chegar ao ponto de, digamos, de, então eu vou tirar R$ 21,00 do preço. Tá, ele vai vender refeição pra caramba. Só que, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 0, vai dar 0. Então, tem um certo ponto de equilíbrio. Tem uma certa situação, tem um certo preço que eu vou cobrar, que eu vou maximizar esse lucro, ou essa receita. E aí, gente, ele fala que o preço a ser cobrado é R$ 13,50. Vamos verificar isso? Tá. Agora, eu quero calcular essa minha receita, não mais em função de R$ 1 tirado, 2 ou 3. Agora eu vou tirar daqui, ó, X reais. E o que eu tiro aqui, entra aqui, ó. Então, se eu tirar, digamos, X reais aqui, eu vou vender 600 mais 100x pratos feitos. Pronto. Então, a receita depende do X? Depende. Por essa função aqui, ó. Pronto. 21 menos X, que multiplica 600 mais 100x. Pronto. Agora, é aquele papo, né? É normal o cara chegar aqui, vou fazer a distributiva, tudo mais, tal. Beleza. Se tu fizer isso, tu vai chegar numa função com essa carinha aqui, tu vai gerar lá como gráfico parábola e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas, para ganhar um certo tempo, eu vou te apelar para uma coisa. Vamos dar uma espiadinha aqui na tela, ó. E tu vai agora me responder 2 perguntinhas. Primeira pergunta. Qual é o número que, colocado aqui no x, ó, zera essa função? Claramente, me parece que é 21, né? Então, 21, ó, é uma raiz da função. Já coloquemos aqui, ó, 21. Quem colocado aqui, ó, zera a função, é menos 6. Não vi de cabeça, então você faz o cálculo aqui à parte, ó. Tu pega 600 mais 100x igual a 0. Ao fazer a continha, tu vai chegar em x igual a menos 6. Então, a outra raiz da função é menos 6. Pronto. Se mentalmente eu multiplicasse menos x por 100x, eu teria menos 100x ao quadrado.
O que faria o A ser negativo e o A negativo, ó, gera uma parábola côncava para baixo. Algo assim. Então agora tá fácil ver uma coisa aqui, ó. Esse pontinho indica que aqui eu vou ter a receita máxima se o x for um x em específico. Galera, esse x é o x do vértice. E o x do vértice, lógico, você pode aplicar menos b sobre 2a, mas aí eu teria que fazer todo o chuveirinho aqui para definir o a, b e c. Tá? Ou então, nesse caso, pela média. Repare, o x do vértice, ó, ele é a média entre menos 6 e 21. Então, soma e divide por 2. Essa continha aqui ó, vai dar 7,5. Só que, peraí, a pergunta foi, quanto deve ser o preço para maximizar a receita? Gente, o preço é esse daqui, ó. O x que eu achei aqui é o quanto que eu vou ter que tirar do preço para maximizar a receita. Então, nesse contexto aqui, ó, eu vou dizer que o preço que eu vou ter que cobrar é de 21 menos x, ou seja, 21 menos 7,50, o que vai dar 13,50. O que faria, na ocasião, esse item da Federal ser um item correto. Legal, meus amigos? Gente, e tu vai ver que tem várias questões, tá, desse tipo aqui, tá? Inclusive, se você depois quiser fazer essa questãozinha aqui, ó, da CAF, ó, é uma questão quase igual àquela ali. Tá? Ó, tu vai ter aqui um clube recreativo que possui 800 sócios. E esse clube, ele cobra por sócio, vamos por aqui, ó, cobra por sócio R$200. Ó, R$200. Então, esse aqui é o preço que ele vai cobrar. E nesse cenário, ele vai ter uma quantidade de sócios igual a 800. Aí ele percebe que, para cada real que ele reduz a mensalidade, aumentam 10 sócios. Então, aquele papo, se eu tirar, digamos, R$1 daqui, aqui vão aumentar 10 sócios. Se eu diminuir R$2, vai aumentar aqui, ó, 20 sócios, 800 mais 10 vezes 2, até que eu chego a um ponto que eu vou tirar aqui, ó, x sócios, e vou ter com isso 800 mais 10x sócios. Então, quer dizer, eu vou tirar, digamos, x reais do preço, perdão, e vou ter aqui, ó, 10 vezes x sócios a mais. E a receita é isso vezes isso. Pronto. Então, a questão fica quase igual ao anterior. Só mudou os valores, mas o modo de fazer é o mesmo. Ok, meus amigos? Muito bem. Eu vou terminar aqui para você pegar já o gabarito da questão. Ó. Repare que nessa função aqui, as raízes facilmente você vê aqui, ó, uma é 200, né? Ó, uma é 200. E a outra que colocado aqui zero a função, ó, é menos 80. Pronto. Se fizer a média entre os dois, ó, se fizer aqui a média entre os dois, vai dar menos 80 mais 200 dividido por 2. Essa continha aqui vai dar 120 por 2, 60. Então, aqui, ó, 60 é o x do vértice que gera a receita máxima. Aí você pega o 60 e põe aqui, ó, e vê o preço que vai dar R$140. Legal, gente? Muito bem. Lá no teu material didático, tu vai ter várias questões desse tipinho aqui, então é só fazer uma delas e seguir o modelo, tá? Às vezes o cara vai pedir para você calcular a receita máxima, tá? E aí, se ele pede isso, aí você pega o 60, coloca aqui, ó, e faz o produtinho. Legal, meus amigos? Com isso, nós terminamos nossa revisão da matemática A, da parte de função polinomial do segundo grau, ok? Te espero na próxima. Valeu, bons estudos. Tchau, tchau.